Olá, no programa de hoje, o novo nas eleições em BH e em Minas. A legenda do governador Romeu Zema pretende disputar com candidatura própria as eleições municipais na capital mineira e buscará protagonismo também em outras grandes cidades do estado. Quais serão as principais plataformas na campanha, as conversas com outras forças e a importância de Minas nos planos nacionais da legenda? Eu converso com a ex-secretária de Planejamento do governo de Minas, Luísa Barreto, pré-candidata do Novo à Prefeitura de Belo Horizonte. Bem-vinda ao Mundo Político, Luísa. Um prazer recebê-la. Obrigada, Marco. Prazer estar aqui e participar com você mais uma vez do Mundo Político. Luísa, a senhora é formada em políticas públicas e gestão governamental. Em 2020, disputou a Prefeitura de Belo Horizonte pelo PSDB, terminando na 7ª colocação com 1,39% dos votos. Nos últimos anos esteve à frente da Secretaria de Planejamento do governo Zema. O que lhe motiva a entrar novamente na disputa pela Prefeitura de Belo Horizonte? Bom, eu amo Belo Horizonte. Belo Horizonte é a cidade que eu nasci, vivi aqui minha vida inteira. E a cidade que eu vejo é uma cidade que está muito mal cuidada, uma cidade que não tem avançado nos últimos anos. Eu vejo a necessidade de Belo Horizonte avançar e é para isso que eu ponho meu nome nessa disputa. Ao me colocar para a disputa, eu entendo que Belo Horizonte tem um caminho, sim, de melhoria, né? E esse caminho passa por uma gestão séria, responsável, uma gestão mais profissional do que tivemos nos últimos anos, para que Belo Horizonte efetivamente possa começar a avançar dia após dia, coisa que não vem acontecendo nos últimos anos. A senhora já afirmou em entrevistas recentes que considera o prefeito Fuad um político sem energia. No campo programático, quais são suas principais críticas à atual gestão? Bom, na verdade, essa gestão sem energia, o que ela tem resultado é numa cidade que vai se acabando pouco a pouco, né? Então a gente olha Belo Horizonte, a parte de zeladoria, o cuidado com as ruas, com os parques, com as praças, está absolutamente desfeito, né? Assim, não tem um cuidado, essa é a realidade, né? A gente está com a cidade abandonada. Quando a gente olha, o prefeito prometeu que seria muito firme com relação às empresas de ônibus, e todo mundo que mora em Belo Horizonte sabe que a mobilidade urbana e o transporte público são o maior problema da cidade. E essa energia que ele prometeu colocar em relação às empresas de ônibus não aconteceu. Na realidade é que os ônibus continuam estragados, quebrados, atrasados, e as empresas continuam recebendo muito dinheiro da prefeitura. Então, é uma gestão que não tem muita proposta, uma gestão que não mostra a sua cara, que não muda Belo Horizonte. Belo Horizonte é uma boa cidade, os belo-horizontinos gostam de morar em Belo Horizonte, a gente gosta da cidade pelas pessoas que tem. Agora, a prefeitura não tem feito nada. Esse contrato com as empresas de ônibus, em toda eleição, ele realmente aparece como sendo alvo aí de polêmicas entre os candidatos. O que a senhora faria de diferente nesse aspecto? A primeira grande diferença é que eu sou uma pessoa que de fato tem coragem. Eu tenho coragem de enfrentar a empresa de ônibus, como eu tenho coragem de enfrentar, eu tive coragem de enfrentar a Vale aqui em Minas Gerais, quando causou os maiores desastres ambientais do nosso estado. Essa coragem não me falta. Agora, o que eu farei diferente é que na próxima gestão, o próximo prefeito ou prefeita vai licitar o novo contrato das empresas de ônibus. Esse é um contrato que vem de 2008, ele vence em 2028. Então, Belo Horizonte tem um momento muito crítico em relação à mobilidade urbana, que a próxima pessoa à frente da prefeitura vai licitar e definir os rumos do transporte urbano nos próximos 20 anos. É uma responsabilidade tanto e precisa de alguém que tenha experiência, alguém que saiba fazer, alguém que entenda de gestão para fazer um contrato bem feito. Porque esse contrato mal feito, que foi feito em 2008 e nos traz amarras há 20 anos, ele precisa ser pensado em outros moldes, com alguém que tenha coragem e que tenha mais do que coragem essa experiência. Outros moldes seriam o que? Preço, por exemplo? O preço atual a senhora considera elevado? O preço é um ponto, mas mais importante é que Belo Horizonte precisa começar a pensar diferente. A gente sabe que a cidade sempre sonhou com o metrô agora vai se expandir, vai ser criada a linha 2, mas a gente precisa de trazer outros modais para Belo Horizonte. Não adianta falar só de ônibus. O contrato ele é impeditivo de que Belo Horizonte tenha, de fato, um metrô como uma opção, veículos leves sobre trilhos, que são aqueles trens menores que circulam em várias capitais mundo afora, são muito adequados para Belo Horizonte. Algumas capitais brasileiras já têm, inclusive. Rio de Janeiro tem, por exemplo, e Belo Horizonte não consegue implantar um VLT, essa é a realidade. E grande parte disso é por conta dessa concessão das empresas de ônibus, que elas têm que ser remuneradas se elas perderem passageiros. Então, se eu implanto um novo modal, a gente vai ter que pagar o investimento, pagar a empresa de novo, e isso tem que ser repensado. Eu imagino Belo Horizonte
que cresça, que tenha mobilidade urbana, mas não só focada nos ônibus e também nesses outros modais. Ainda na questão da mobilidade urbana, né, a senhora já fez vídeos também criticando algumas propostas de pré-candidatos da esquerda nessa área, como o Tarifa Zero. Por quê? Porque eles não explicam de onde vai sair dinheiro, assim, eu não gosto de populismo. Populismo, gente, ele é muito bonito, né? Assim, é você falar o que as pessoas querem ouvir. Eu vou acabar com tarifa de ônibus, eu vou fazer o que todo mundo, ou que as pessoas falam que desejam, entendem que desejam, mas o como? Qual que é a realidade? Como isso é factível? De onde vai sair esse recurso? Está funcionando em algumas cidades, né, pelo Brasil, umas 200 cidades aproximadamente. Mas em Belo Horizonte, só para manter o preço das passagens de ônibus, no último ano, a Prefeitura colocou 900 milhões de reais para as empresas de ônibus a título de subsídio. 900 milhões de reais de uma receita total de cerca de 20 bilhões de reais. Esse é o orçamento de Belo Horizonte. De onde vai vir o orçamento do passe livre? Ele vai tirar de onde? De qual política pública? Porque falar qualquer coisa, como todo mundo fala. Difícil é sentar na cadeira e fazer. É isso que Belo Horizonte precisa, é de quem fale menos e faça mais. À frente da Secretaria de Planejamento, a senhora lidou, né, com embates e insatisfações ali constantes com algumas categorias do funcionalismo bastante numerosas, né, segurança pública, educação. E sindicalistas se queixavam, até em entrevistas aqui no programa, de uma escuta pouco efetiva e de promessas não cumpridas da parte do governo Zema. Como a senhora pautaria essa relação enquanto prefeita com o funcionalismo? Bom, na verdade, sempre teve escuta e nunca teve promessa não cumprida. Várias vezes reclamavam que eu era muito dura, justamente porque eu não queria prometer. Eu não prometi aquilo que eu não conseguia cumprir. As seguranças falam de uma reunião lá de 2019, tinha uma Mas não foi comigo, não participei. Eu nunca descumpri nenhuma promessa, nunca. Isso é algo muito sério para mim. E os sindicatos sabem, várias vezes falavam, porque o governo passado, né, o governo do PT em Minas, deixou 30 acordos sindicais assinados que nunca foram cumpridos, porque não tinha a menor condição. Eu não engano as pessoas. E eu não faço populismo, mais uma vez. Seria muito mais fácil para mim receber os sindicatos, falar que ia fazer tudo o que eles pedem e ficar enrolando eles por anos. Esse não é meu estilo. E também não é meu estilo conseguir atender só quem grita mais alto e descuidar da população lá na ponta. Porque a realidade é que várias vezes a posição dura, ela eleitoralmente é ruim para mim. Eu sei disso, né? Ela não é benéfica para mim. Agora, eu estou aqui não é para fazer o que quem grita mais alto quer. Eu estou aqui para fazer o que é certo. E o que é certo é atender a população que precisa do serviço público de qualidade. O serviço público de qualidade, ele precisa sim da valorização dos servidores. Os servidores são parte importante do serviço público, mas eles não são os únicos. Não tem como eu falar de uma educação de qualidade se não tem material escolar, se não tem merenda. Não tem como eu falar de uma saúde de qualidade se falta medicamento no hospital. Não tem como eu falar de segurança se não tem gasolina para as viaturas. Essa é a realidade que a gente encontrou em Minas e essa é uma realidade que nós não permitiremos que volte. Então, quando em alguns momentos sou mais dura, não sou mais dura porque quero causar um embate ou porque não gosto de servidores, inclusive sou servidora de carreira. O estilo como prefeita será o mesmo, então? Sim, o estilo como prefeita, como gestora pública, sempre será o mesmo, de preservar o interesse das pessoas. Saber que o cidadão é o foco da política pública. O cidadão tem que ser cada vez melhor atendido no posto de saúde, no ônibus, é isso que nós vamos buscar, não é atender quem grita mais alto. Apesar de ter o governador do estado, o Novo ainda é um partido pequeno no Brasil e em Minas Gerais. A senhora e a legenda, né, estão nesse momento mantendo conversas para possivelmente ampliar uma aliança ou a tendência seria mesmo de ir para a disputa em um voo solo? Não, estamos em diálogos permanentes, ainda é um momento, né, de construções, de costuras, para tentar chegar o mais forte possível, né, no momento das convenções partidárias. O nome da senhora também já circulou, né, em notas na imprensa como possível vice em chapas como a de Carlos Viana, Bruno Engler ou mesmo de Mauro Tramonte. Algumas dessas supostas composições, né, têm chance de prosperar? É impressionante, né? Porque sempre o meu nome é que aparece como vice. Mas não sei se é porque eu sou mulher. É machismo? É bem possível que seja. Ou talvez seja até uma questão mais elogiosa, né? Talvez seja porque eu sou a melhor gestora de todos esses nomes que estão postos. A experiência em gestão que eu tenho, nenhum deles tem. Essa é a realidade. Agora, eleição, pode ser que o Belo Horizontino esteja procurando quem fale bonito, a não ser quem fala mais bonito. Pode ser que o Belo Horizontino esteja procurando
quem seja mais famoso, mais conhecido. Embora eu não ache que a eleição deveria ser um concurso de popularidade. Porque a eleição, gente, você vai resolver os problemas da sociedade nos próximos 4 anos. Se a sua mãe está doente, você quer um médico experiente ou um que acabou de formar? Você vai fazer a cirurgia com o mais experiente que tiver. É isso que você quer. É quem sabe fazer as coisas. É isso que eu ofereço para Belo Horizonte, que eles não oferecem. Então, se me querem várias vezes, é porque querem minha experiência, querem algo que eu apresento para Belo Horizonte que os outros não apresentam. A senhora já teve conversas diretas com algum deles? Não, a gente conversa, né? Já tive conversas, mas sobre isso não. E como é que a senhora recebeu os resultados das pesquisas até aqui, né, que mostram um desempenho tímido da sua pré-candidatura ali, e o deputado estadual Mauro Tramonte, né, do Republicanos, liderando aí com folga os cenários estimulados de momento? Eu recebi com muita tranquilidade, né? A realidade é que eu sou uma pessoa pouco conhecida. E eu sei que meu maior desafio é superar esse desconhecimento para aí sim ter uma boa chance de votos. E as pessoas não estão ligadas ainda nas eleições. Nós que estamos no meio político estamos vivendo isso todos os dias. Mas a população, nas ruas, sequer está lembrando que em outubro tem que votar. Quando as pessoas entrarem no modo eleitoral, começarem a pesquisar os candidatos, vão ver a diferença entre eles, eu estou muito tranquila que esse é o momento de crescer. Hoje, o que as pesquisas demonstram é quem é mais conhecido. Voltando nas especulações, né, sobre formações de chapas, a senhora entende que a presença de mulheres na cabeça de chapa na disputa tem também, nesse momento, um papel simbólico importante quando se fala tanto no país, né, em estimular uma maior participação política feminina? Eu acho que é importante sim. Nós precisamos ter mais mulheres na política. Né? Belo Horizonte nunca teve uma prefeita. Na verdade, em Minas Gerais, nós nunca tivemos uma mulher governadora, uma mulher presidente da Assembleia, uma mulher presidente do Tribunal de Justiça. São 64 prefeitas apenas nos 853 municípios. É um número muito baixo. E não é por falta de capacidade, né? Não é por falta de termos boas mulheres aptas a serem prefeitas. Eu quero ser a primeira mulher prefeita, não porque eu sou mulher, porque eu tenho certeza que eu tenho competência para esse cargo, que eu entrego uma experiência de gestão que os outros não apresentam. Agora, é até muito interessante, porque a gente olha assim, essa pauta de mais mulheres na política, que é uma pauta tão relevante, as pessoas gostam muito de falar ela, mas não praticam, né, de fato. E é uma pauta que várias vezes até os partidos de esquerda trazem mais que os de direita, e a gente não vê eles colocando as mulheres à frente das principais campanhas. Já o Partido Novo, que é o partido que eu represento, tem pré-candidatas mulheres em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, São Paulo, 3 das maiores capitais do país. Rio de Fora, né? Também. Pois é, a gente faz a diferença na prática. Então, ainda sobre isso, né, como é que a senhora vê as regras atuais para a participação política das mulheres nessas regras partidárias, de cotas, se elas são suficientes? Por exemplo, há quem discuta vagas, reserva de vagas em parlamentos para mulheres, quem acha que esse é um próximo passo. Como é que a senhora vê isso de forma mais ampla? Essas regras, elas têm ajudado a colocar mais mulheres em cargos de poder. Aqui na Assembleia mesmo, essa legislatura é que apresenta o maior número de mulheres. Ainda é insuficiente na minha leitura, poderíamos ter mais mulheres, mas há um crescimento. Então, as regras têm conseguido trazer esse crescimento, mas, infelizmente, essas regras são muito burladas, né? Então, quando a gente tem a necessidade de 30% das candidaturas nas chapas proporcionais para as mulheres, inclusive com financiamento dedicado a elas, o que a gente percebe é que várias vezes há uma criação de candidaturas fantasmas, candidatas laranja, que são colocadas ali só para fazer um papel e não para efetivamente terem o suporte para chegarem às eleições, né? Então, muitas vezes o financiamento é concentrado em só uma delas. Então, o que a gente percebe é que as regras ajudam. Elas serão suficientes? Não, o que vai ser suficiente para ter mais mulher na política é, primeiro, os partidos, como o Partido Novo tem feito, efetivamente verem que tem mulheres muito boas nos seus quadros e colocar essas mulheres na disputa. Incentivar a formação também? Incentivar a formação e a população abraçar, né? Porque a população também precisa abraçar as candidaturas femininas. Não adianta, né? Essa pauta, eu falo que por mais mulheres na política não deveria ser uma pauta só feminina, né? É uma pauta de todos. Ter mais mulheres, ter uma política mais diversa, é bom não é só para as mulheres, né? É bom para os homens, é bom para a sociedade. Nós estamos, né, no momento com um quadro muito pulverizado na capital, né? Mais de 10 pré-candidaturas colocadas, à esquerda, à direita. Ideologicamente, como a senhora se posiciona nesse quadro? Seria uma candidatura central de direita, enfim? Sou a candidata de centro-direita. A senhora se identifica assim. E essa é uma diferenciação importante para outras candidaturas colocadas?
Bom, eu acho que é importante a gente ter clareza ideológica, né? É importante que as pessoas saibam o que pensam os candidatos e eu não tenho medo de me posicionar. Então, esse é meu posicionamento ideológico, é a centro-direita, é onde eu sempre estive, onde eu sempre naveguei. Mas eu acho que quando a gente trata de cidade, ideologia é menos importante do que os problemas reais. Né? Assim, eu acho pouco importante a gente ficar discutindo direita versus esquerda quando a gente sai nas ruas não tem lixeira, quando o ônibus atrasa todas as vezes, você chega no posto de saúde, não tem pediatra para atender as crianças. São esses problemas que eu quero discutir, porque a realidade é que a discussão de direita versus esquerda não está resolvendo no problema de ninguém. E a maior parte dos problemas que as pessoas vivem no seu dia a dia, dos serviços públicos que as pessoas acessam no seu dia a dia, são os serviços municipais. Então, são os serviços municipais que afetam as pessoas todos os dias. É hora da gente discutir e mudar esses serviços e não ficar aqui só numa briga ideológica. Na crônica política, né, Bel, aparecem algumas críticas ao Partido Novo como se estivesse funcionando como uma linha auxiliar do bolsonarismo no país. Como é que a senhora vê esse tipo de colocação? Bom, eu não vejo o Partido Novo nessa posição. O Partido Novo é um partido que ele tem muita clareza de onde se coloca. Se coloca como um partido de centro-direita que defende pautas muito claras. Uma pauta de uma gestão mais profissional, que acho que eu represento isso muito bem, inclusive, uma gestão formada por pessoas que saibam fazer, não são só indicações políticas, são indicações técnicas. Um partido que preza pelas ideias de liberdade econômica, de menos burocracia, de o Estado interferir menos na economia, para que as empresas possam, assim, prosperar e, com isso, gerar mais emprego, mais renda. Um partido que defende também uma clareza ética, né? Assim, um partido que tem muita força nesse sentido, um partido que não permite qualquer tipo de transgressão ética dentro dos seus quadros. Ainda sobre o quadro pulverizado da capital, a senhora acredita que haverá um enxugamento ou deve se manter algo próximo do que se viu em 2020, né? Até me surpreendeu relembrar aquela eleição, foram 15 candidatos a prefeito de Belo Horizonte, né? Foi bastante gente. Foi muita gente, já temos agora um pouco menos de pré-candidatos. Eu acredito que sim, é um movimento natural. Algumas candidaturas tendem a se unir, vamos ver o que vai acontecer daqui até o início de agosto. As forças de esquerda têm cogitado, né, a formação de uma frente unificada. Na direita, na centro-direita, isso ainda seria possível, a depender de conversas, de negociações? Não é o quadro que eu vejo hoje, né? Eu acho que temos propostas, projetos e planos diferentes para a cidade que merecem ser debatidos. Então, muitos analistas também têm afirmado, pré-candidata, que a polarização nacional, Lula versus Bolsonaro, que está muito calcificada ainda na sociedade brasileira, pode vir a dar o tom em muitas disputas, principalmente em capitais e nas maiores cidades. Isso vale para BH? Qual que é a sua percepção? Eu não vejo isso tão forte aqui em Belo Horizonte. Pode ser que aconteça? Pode, né? Assim, acho que tem, inclusive, candidatos que vão apostar nessa polarização e vão tentar incentivar ao máximo que ela seja a tônica da cidade, a tônica das discussões. Mas, mais uma vez, assim, eu acredito muito que o Belo Horizontino quer resolver problemas reais. Então, a minha parte vai ser trazer para cá a discussão de propostas, de soluções, de problemas da cidade, e entendo que esse é um movimento mais natural em eleições municipais. Diferentemente das eleições nacionais, que claramente a polarização domina, eu acho que na municipal a força do problema real ele vai se mostrar e não teremos tanta discussão polarizada assim. E o governador Romeu Zema, que papel a senhora acredita que ele possa ter na disputa? Bom, eu tive a honra de trabalhar com o governador Romeu Zema, que é um excelente gestor, está fazendo uma gestão impecável em Minas Gerais, mudando muita coisa, pegamos o estado quebrado, colocamos as contas em dia, colocamos o salário do funcionalismo em dia, e ele estará junto comigo, seguirei com ele, né? Somos não só do mesmo partido, mas pessoas com uma proximidade muito grande. Ele também vai rodar muito no interior, é essa a ideia do partido? Imagino que a senhora também esteja conversando, né, com a direção do Novo de forma mais ampla sobre Minas Gerais. O Novo deve estar em cerca de 50 chapas entre candidatos na cabeça de chapa, na vice-prefeitura. Então, a ideia é que o governador rode sim, mas a agenda dele também não é simples, né? E ele é uma pessoa que é bastante concentrado nas funções da gestão. Acho que vai fazer um equilíbrio ali entre continuar se concentrando nos temas de Minas Gerais, os assuntos de Minas Gerais, e também atuar no ano político. Se eventualmente a sua candidatura, né, não chegar a um segundo turno e esse segundo turno for configurado, o Novo
fatalmente adotaria uma posição ou poderia cogitar uma neutralidade? Enfim, como é que vocês percebem o quadro? É claro que a gente precisa entender. Eu acredito que estaremos no segundo turno. Esse é o ponto principal. Eu acredito realmente que nós temos uma candidatura viável. Agora, se chegar a um momento de ter um segundo turno, nós estaremos com quem representa melhor o nosso espectro ideológico, que é a centro-direita. Esse, com certeza, vai ser o rumo que adotaremos sempre, né? Não só em Belo Horizonte, mas em qualquer situação. A posição do Novo ideológico é muito clara. Recebemos aqui na segunda-feira Carlos Viana, pré-candidato do Podemos, e ele faz uma aposta de que Belo Horizonte terá 2 candidaturas de direita ou centro-direita no segundo turno. A minha será uma delas. O que lhe parece? Mas é a previsão. É possível? Parece uma boa previsão. Belo Horizonte tem dado demonstrações de que está no momento, né, em que a cidade abraça melhor as candidaturas de direita e centro-direita. Movimentos do governador Romeu Zema, né, desde a sua reeleição, indicam aí pretensões nacionais que ele também não nega, né, quando questionado em entrevistas. O Novo, na visão da senhora, pode lançá-lo à presidência em 2026, mesmo que ele não seja um nome de consenso na direita? Bom, acho que tem toda uma construção sendo feita de vários nomes importantes que representam esse campo da direita e da centro-direita. O governador Romeu Zema é um deles. E é um nome importante pelo trabalho que fez em Minas Gerais, né? Assim, quando a gente fala de um estado que sai de uma situação de um déficit de 12 bilhões e hoje em dia tem as contas equilibradas, um estado que consegue atrair 400 bilhões de reais de investimento nos últimos 5 anos e meio, é isso que ele tem que apresentar para o Brasil. Agora, essa construção, o governador é uma pessoa de muito diálogo, será feita junto com outros nomes da direita, da centro-direita, como ele já tem colocado, né? Temos outros governadores nesse campo que podem entrar, né, nessa onda de trazer para o Brasil uma lógica de governos mais sérios, responsáveis e que, de fato, consigam entregar resultados melhores para a população. A senhora toca, né, no resultado fiscal do governo. Agora, o pagamento de parcelas da dívida está suspenso, né, há bastante tempo, da dívida do Estado. É um assunto que está muito quente nesse momento, discussões aí de um modelo alternativo ao RRF vindo lá de Brasília, uma proposta que está sendo apresentada aí pelo senador Rodrigo Pacheco. Qual que é a sua visão de momento a respeito desse tema? Se essa alternativa, por exemplo, de federalização de estatais que está sendo cogitada pode ser, de fato, melhor que o RRF? Não, com certeza é uma ótima alternativa. Quando a gente trata de dívida, e é muito importante, porque a dívida cresceu nesses anos, mas ela cresceu sem que a gente tivesse contraído R$1 de dívida, né? O governo de Minas, sob gestão do governador Romeu Zema, não se endividou mais, ele não contraiu dívida, não pegou dívida nova. A dívida cresce sozinha. E essa dívida que cresce sozinha, ela tem alguns aspectos que são muito ruins para a gestão fiscal do Estado, né? Então, o seu indexador, qual que é o índice que a dívida é corrigida, que hoje em dia é o IPCA mais 4%, então 4% além da inflação. E a gente tem a questão de fluxo de pagamento, então quanto pode se pagar a cada ano, e o estoque da dívida, né? Esse estoque da dívida, a gente está falando aí de uma dívida de mais de 150, né? 160 bilhões de reais. Então, quando a primeira proposta que o governo federal traz, ela muda só o indexador, mas não mexe no estoque. A gente precisa de mexer no estoque para que em algum momento o Estado consiga pagar essa dívida. Porque senão a dívida continua crescendo e eu tenho um estoque impagável. Nós estamos falando aqui de um estoque que corresponde a 1 ano de orçamento de Minas Gerais. Então, a proposta de federalização de empresas feita pelo senador Rodrigo Pacheco, o que ela vai trazer é abatimento de estoque, redução do valor da dívida, do montante total da dívida, que é algo que nós vemos com muito bons olhos. Para trabalhar bem a dívida, equacionar a dívida, a gente tem que trabalhar esses 3 pontos. Fluxo, o quanto o Estado consegue e pode pagar por ano, e o RRF é importante para isso, porque esse ano poderíamos pagar 16 bilhões, quer dizer, 14 bilhões a mais do que já estamos pagando, que já são 4 bilhões, seriam 18 bilhões no ano, então reduzir esse fluxo é importante. A dívida crescer menos, ou seja, um indexador melhor, é importante, e redução de estoque é fundamental também. Tem uma resistência ao RRF aqui na casa, né, de muitos grupos, por entenderem que ele posterga um problema, mas acaba não resolvendo, né, o cerne da questão. E tem uma data importante, né, 20 de julho agora, que é até onde está suspenso o pagamento das parcelas. Acho que um pedido de prorrogação de prazo vai ser necessário, né? O governo federal e estadual já estão sinalizando isso, né? O tempo todo o governo tem dialogado. Acho que é muito importante falar que o governo não insiste no RRF, porque as pessoas fazem o RRF do Zema. Não é o RRF do Zema, é o RRF do governo federal.
Um Estado, Minas Gerais, deve bilhões à União, que é o credor, e pôs as regras. A gente só aceita que o Estado consiga trabalhar sua dívida a partir deste modelo, que é o modelo do regime de recuperação fiscal, não é o modelo proposto por nós. A gente não tem dúvidas de que Minas não consegue pagar sem algum modelo, né, de mudança de fluxo, de mudança de lógica de pagamento. O modelo que está posto é RRF. Se outro modelo melhor vier, tanto quanto melhor. Nós somos muito abertos a isso. Agora, fatalmente, ou precisaremos que o governo federal dê, de fato, um encaminhamento junto com o Congresso para essa situação, ou que se prorrogue esse prazo que está hoje no STF, alguma solução precisa ser dada, porque Minas não comporta 14 bilhões adicionais ao ano de pagamento de dívida. A solução dessa dívida, né, do Estado, ela também seria importante indiretamente para os municípios? Indiretamente, sim, Marco. Assim, diretamente não afeta o quanto os municípios recebem, né? Os municípios recebem a cota parte de ICMS, de PVA, nada disso muda. Mas indiretamente, sim, porque sobra mais dinheiro para a política pública na ponta, para passar dinheiro para os municípios, para melhorar a estrada, para melhorar a infraestrutura. Quando a gente fala de 18 bilhões de reais de pagamento de dívida em um ano, do orçamento de 150 bilhões de reais, nós estamos falando de quase o orçamento inteiro da saúde do ano. Quer dizer, é o orçamento inteiro da saúde do ano aplicado só em dívida. E a dívida não está melhorando a vida de ninguém. A verdade é essa. Nós estamos falando de uma dívida histórica de muitos anos. Pagar essa dívida não melhora o atendimento em saúde, não melhora a segurança, não melhora nossas estradas, não se transforma em educação de mais qualidade. E é isso que a gente precisa. O mineiro quer serviços públicos melhores a cada dia e a dívida está tirando esse dinheiro da gente. Uma última pergunta para a gente encerrar bem rapidinho. Essa candidatura do Novo em Belo Horizonte, ela tem uma importância estratégica também para os planos do partido em Minas em 2026, né? Será um ano de sucessão do governo Zema, que não poderá, né, ser candidato à reeleição. Com certeza, tanto aqui, né, em Belo Horizonte, as eleições de 24 são fundamentais para o Novo, já pensando em 2026, sobretudo em Minas, onde temos o governador, o vice-governador do partido, é uma candidatura fundamental. Como será esse ano eleitoral? Esse vai ser o ano de fortalecimento do Novo, e em 26 vamos crescer cada vez mais, conquistar mais cadeiras também no Congresso, vai ser um caminhar muito importante que se inicia agora. Muito obrigado por essa entrevista aqui no Mundo Político. Foi um prazer. Eu conversei com a ex-secretária de Planejamento do Governo de Minas, Luísa Barreto, pré-candidata do Novo à Prefeitura de Belo Horizonte. Falamos sobre as articulações no quadro sucessório da capital, as bandeiras que defenderá no pleito e os planos da legenda rumo a 2026. E antes de encerrar, nós da Assembleia de Minas reforçamos o pedido de ajuda às milhares de famílias atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Se você puder contribuir, acesse o QR Code aqui na tela e faça uma doação. O Pix SOS Rio Grande do Sul é o CNPJ 9295800/1000, ao contrário, dígito 38 em conta do Banrisul. Não deixe de conferir o destinatário. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.